Graças e paz, queridos irmãos, Deus abençoe você nessa noite. Nós estamos reunidos como Igreja Presbiteriana do Eldorado, juntos para adorar ao Senhor, você aí na sua casa, juntamente com a sua família. Então, nesse momento, eu quero convidar você, junte toda a sua família ao redor, aí talvez da sua televisão, talvez do seu laptop, do seu computador, o que for mais fácil, mas vamos juntos adorar ao Senhor em família, cultuar ao Senhor nesse culto do seu lar, as nossas famílias buscando ao nosso Deus. Enquanto você vai se preparando, não deixe de se inscrever no nosso canal, o canal da igreja no YouTube. Você vai nos ajudar bastante se você se inscrever, ativar o sininho para receber todos os vídeos que nós postarmos aí, para que a sua família seja abençoada e você possa nos acompanhar. Essa noite nós queremos adorar ao Senhor, louvar ao nosso Deus e pedir a graça dele sobre nós. Esse tempo de quarentena que nós temos vivido tem sido muito difícil em vários aspectos e eu sei que você tem vivido dias de luta, de dúvidas, de dificuldades, mas nós precisamos confiar que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de nós buscarmos a Deus em família, dia de buscarmos ao Senhor como igreja e adorarmos ao Senhor. Você pode deixar seus motivos de oração no chat desse vídeo. É só você clicar aí e digitar. Nós queremos interagir com você. À medida que você for escrevendo, nós podemos conversar um pouquinho e juntos temos essa comunhão. Ainda que de maneira virtual, temos algum tipo de contato, algum tipo de encontro para que Deus possa abençoar a sua vida e nos abençoar como igreja. E antes de nós começarmos, ouvimos uma palavra aqui com o nosso pastor Pedro. Eu quero deixar para você também uma palavra de abertura desse tempo de culto no seu lar. O Salmo 150 nos fala sobre louvor e adoração ao Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Eu quero convidar você a orar. Eu vou orar aqui juntamente com todos os irmãos que estão nos ajudando nesse momento de gravação, de preparar esse momento para você. Mas agora, eu quero convidar você a orar com sua família. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorá-lo com algumas canções. Você vai guiar esse momento especial juntamente com a sua família agora de adoração ao Senhor. Então vamos orar primeiro, vamos pedir a graça dele sobre nós, sobre a nossa igreja. Senhor, nós queremos louvar a Ti, bendizer ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura, Deus, para sempre. Nós Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos possibilita meios de nos encontrarmos, ainda que virtualmente. Obrigado, Senhor, por sermos uma igreja, por sermos um só corpo em Cristo Jesus, por termos a palavra do Senhor para alimentar o nosso coração. E agora eu quero orar por cada família, por cada irmão, por cada irmã, cada motivo de oração que for deixado, ó Deus, agora nesse chat, para nós nos lembrarmos durante a semana. Deus, atende a oração do seu povo, atende cada irmão, cada irmã, cada vida, Senhor, seja, ó Pai, envolvida e agraciada por Ti. Nós queremos entregar toda a nossa vida ao Senhor e confiar, descansar que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. E agora nós pedimos a Tua graça, a Tua bondade e a Tua benignidade sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos cantar algumas canções de louvor ao Senhor. Quero incentivar você, junto com a sua família, cante ao Senhor. O André está aqui para louvar ao Senhor conosco e adorarmos a Deus. Então, que você possa cultuar de todo o seu coração em nome de Jesus, né? Que Deus te abençoe, vamos adorar ao Senhor e que Ele possa derramar a graça dEle sobre nós em nome de Jesus. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz seja convosco, amém? Gostaria de convidar a você e a toda a sua família nesse instante a juntos continuarmos aqui louvando a nosso Deus, amém? Que é digno de toda adoração. Vamos louvar a nosso Deus. Te louvamos, Senhor Deus, pelo que Tu és, ó Pai. Louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado
entre as nações. Exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és, eu Te adorarei. Louvado, louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado, entronizado entre as nações. Exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és, eu Te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de Tua graça em mim e do Teu amor que restaura em mim o meu amor por Ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei Teu nome diante de reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Senhor. Aleluia. O Senhor seja louvado, Deus, e adorado. Recebe, Pai, a nossa adoração. Vamos lá, mais uma vez. Louvado. Louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és, eu Te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de Tua graça aqui e do Teu amor que restaura em mim o meu amor por Ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei Teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei Teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Senhor. Aleluia! Diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a Ti, Senhor. Aleluia! Te louvamos, nós, Deus, nosso Pai querido. Diante dos reis e dos poderosos não há outro maior do que Ti. A Tua fidelidade, Senhor, é imensa em nós. A fidelidade de Deus, meu irmão, meu querido, é imensa com você. Nesses dias que estamos passando, dias de lutas, dificuldades, reflexões, que você venha refletir aí com sua família, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. A fidelidade do nosso Deus. Como tem sido a fidelidade do nosso Deus? Quão maravilhosa ela é. Já paramos para refletir nisso? Vamos louvar o nosso Deus, amém? Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel,
Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio a muitos problemas, em meio a luta sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que Jesus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Encherá, meu irmão, encherá de alegria meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no teu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Vamos cantar mais uma vez. Em meio a muitos problemas, em meio a luta sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Encherá de alegria meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no teu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima da morte e da vida eu sei que meu Deus é fiel. Acima dos meus inimigos eu sei que meu Deus é fiel. Aleluia, graças a Deus. Amém, louvado seja o Senhor. Que nosso Deus possa nos abençoar com graça. A palavra do nosso Deus nos lembra que o Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza de geração em geração. Você e eu podemos confiar no Senhor e na provisão que vem dele. Eu quero orar por sua família, orar por sua vida, orar para que Deus possa sustentar cada uma das nossas famílias. Nossa junta diaconal está atenta às necessidades. Você pode fazer doações aqui na nossa igreja para a nossa cesta da comunhão e abençoar pessoas que, nesse momento, irmãos nossos, que têm passado por algum tipo de dificuldade. Nós queremos ficar atentos a isso e você pode também nos comunicar qualquer necessidade que você souber para que a nossa junta diaconal e toda a nossa igreja possa acompanhar cada vida. O Senhor tem sido fiel para conosco.
Os nossos dízimos e ofertas, como nós já temos divulgado, eles podem ser feitos aqui na própria igreja, você pode entregar aqui durante a semana, ou você pode também fazer através de transferência bancária, na nossa conta da igreja, que vai estar aqui em algum lugar desse vídeo, para que você possa, então, também continuar sendo fiel e temente ao Senhor e zeloso em todas as coisas. A obra do Senhor tem continuado, irmãos, em todos os lugares. Nós temos visto que o Senhor tem sido fiel e Ele não fará diferente também no nosso meio. Eu creio no cuidado, na provisão do Senhor para conosco. Quero convidar você a juntar aí pertinho sua família de novo, que você pode abraçar, que você pode chegar bem pertinho. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a graça dEle e o sustento dEle sobre nós. Pai querido, nós rogamos a Tua bênção sobre cada uma das nossas famílias. Abençoe os nossos lares. Eu quero orar, ó Deus, agora de modo muito especial para aqueles irmãos e irmãs que têm passado por dias difíceis na sua vida profissional, que têm passado, ó Deus, por momentos de crise na sua vida financeira. Deus, o Senhor é o Deus que supre, um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que tem nos guardado, Pai eterno. Supre então o Teu povo, Senhor. Abençoe cada vida, cada irmão, cada irmã, Deus, em nome de Jesus. Abra portas, Senhor. Deus, e nós rogamos pelo fim, ó Deus, de todo esse momento de luta que nós temos vivido. Senhor, nos livra, ó Pai, de toda essa situação ocasionada por esse vírus, ó Deus. Traz saúde ao Teu povo, traz graça, ó Deus, não apenas o Brasil, mas todo o mundo, Senhor, porque nós carecemos do visitar gracioso do Senhor. Abençoe cada vida, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de irmãos e irmãs que possam ser infectados no nosso meio. Livra-nos, ó Deus, de parentes, amigos, pessoas ao nosso redor. Dá saúde, ó Deus, à nossa igreja, à nossa cidade, ao nosso país. Dê saúde, ó Deus, a todo esse mundo, ó Pai, em nome de Jesus. Quanto temos, ó Deus, nos assustados com tantas notícias de morte, mas o Senhor é fiel, o Senhor é forte refúgio para nós, e nós queremos confiar e descansar na provisão do Senhor. Deus, sustenta nossas famílias, sustenta a nossa igreja, sustenta os missionários no campo, sustenta a obra do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos e confiamos na fidelidade do Senhor, na graça do Senhor derramada sobre nós. E abençoe nossas famílias agora, que se reúnem nos seus lares para adorar ao Senhor, que seja tempo de comunhão, que o Senhor fortaleça os lares, fortaleça os vínculos entre pais e filhos, filhos e pais, cônjuges, ó Deus. Restaure e traz graça, traz vida, Senhor. Aqueles que têm vivido dias mais sozinhos, ó Pai, Deus, traz graça, traz companhia do Senhor. Tira toda a solidão, Deus, toda a angústia, e visita com a Tua graça cada família, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Agora nós vamos ouvir uma mensagem da parte do Senhor para o nosso coração. E nesse momento, medite nessa palavra, guarde no coração e partilhe esse momento precioso no seu lar. Nós não podemos estar juntos aqui, mas um pedacinho da nossa igreja está aí na sua casa e você pode então cultuar ao Senhor no seu lar e bendizer ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe mais e mais em nome de Jesus. Amém e amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Que Deus possa alimentá-lo, sabendo que a palavra de Deus, ela foi dada por Ele mesmo. E que essa palavra é útil para nos corrigir, para nos consolar, para nos fazer ser educados em toda boa obra. Essa palavra de Deus é útil para nos ajudar a servir o Senhor em toda e qualquer circunstância. Por isso, diante disso, abra comigo a sua Bíblia, lá em Salmos de número 34. Abra comigo aí, no Salmos de número 34. Nós leremos apenas 8 versículos. Do versículo 1 ao versículo 8. Abra comigo e faça a leitura juntamente comigo do Salmo de número 34. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-os e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e o livra.
provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Comigo aí, vamos ler novamente o versículo de número 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que palavra maravilhosa. Nós aprendemos com Davi coisas excelentíssimas para que nós possamos entender como Deus é bom e como nós podemos nos comportar e como nós devemos nos comprometer em relação à palavra de Deus e aquilo que Deus é a nós, aquilo que Deus é por nós e aquilo que Deus faz por nós. Deus é o nosso refúgio e Deus é a nossa alegria. Deus é aquele que cuida de nós. Deus é a nossa provisão. Deus é a nossa rocha. E quando eu lia esse salmo, me preparando para poder trazer essa palavra nessa noite, eu me lembrei de um missionário chamado Christopher Vergara. E ele é um missionário que serve a Deus no Oriente Médio e também na Ásia. Ele fica transitando nessas duas regiões. E uma vez ele contava de que um amigo dele orientou ele e falou assim: se você se encontrar com algumas pessoas que têm um calo na testa e tem uma barba grande, sai correndo, porque eles são de um grupo de extremistas aqui da região. E ele todos os dias gostava de levantar cedo, ir lá na padaria e comprar o seu pão e levar lá para sua família. E um dia, quando ele chega nessa padaria, ele dá de cara com 3 homens, com calo na testa e ainda barbudos. E ele nos conta que ele, ao ver essa situação, ele temeu pela própria vida. Ao ver essa situação, ele teve medo de que ali fosse a última vez que ele estaria naquele país, que ele estaria naquela situação e que ele estaria vivo. E então, ele tomou um fôlego, entrou dentro daquela padaria e em inglês ele pediu 6 pães. E ao falar em inglês e ao pedir os 6 pães, aqueles 3 homens, olhando para ele fixamente, chegaram perto dele e perguntaram a ele: de onde você é? E ele: eu sou do Brasil, fui criado no Brasil, sou chileno, mas sou criado no Brasil. E ele falou assim, uma segunda pergunta, que eu queria que ele não tivesse feito a mim. Eles me perguntaram se eu era cristão. E ele, naquele momento, ele pensou várias vezes em dizer: não, eu não vou dizer que eu sou cristão. Eu vou negar a Cristo exatamente nesse momento. E aí ele lembrou de alguns versículos que o Espírito de Deus trouxe ao coração dele, que se ele negasse a Deus naquele momento, Deus também o negaria. Então era um momento que, ainda que custasse a vida dele, ele deveria, sim, refletir e professar a sua fé diante daqueles homens. A vida daquele homem, do nosso irmão Vergara, estava por um fio. E supostamente, aos nossos olhos, estariam nas mãos de um governo, estaria nas mãos de um grupo extremista. Quando nós olhamos para esse texto aqui, Davi parece estar numa situação parecida ao qual a vida dele está exposta a qualquer momento de deixar de existir aqui nessa terra. Nós temos Davi numa situação de ser perseguido por Saul, e ele fugindo de Saul, ele corre exatamente para a terra do inimigo. Aí no cabeçalho da sua Bíblia, vai dizer assim: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença do Abimeleque. Abimeleque era exatamente o rei de Golias. E nós sabemos pela história que Golias foi exatamente o que Davi havia matado. E para dificultar ainda mais a situação de Davi, ele, ao sair, fugindo da terra de Israel e descendo para a terra do inimigo, ele passa em uma outra cidade, onde ele encontra com um sacerdote, ele pede comida e pede armamento para que ele pudesse pelo menos ter alguma coisa para que pudesse se defender. E aí aquele sacerdote olha para Davi e fala assim: eu só tenho a espada de Golias. E aí a situação parece muito mais difícil ainda. Agora Davi, aquele ao qual todas as pessoas cantavam, ele matou 10.000 e Saul matou só 1.000, e aí Saul perseguindo ele, e nós temos Davi agora em terra inimiga, exatamente com a espada do grande inimigo, do grande herói, ao qual o próprio Davi
havia executado. E aí Davi, nessa situação da sua própria vida, ele não professa a crença em Deus exatamente quanto o nosso irmão Vergara. Mas ele se finge de louco, ele usa de uma nova estratégia, ele usa de uma outra estratégia, ele começa a babar, ele começa a fingir amalucado. E diante dessa situação, ele é colocado diante do rei Abimeleque. E o rei, ao olhar para ele, falou assim, ele pode ser até Davi, mas este homem está louco. Já não basta os loucos que estão aqui diante de mim, e vocês me trazem mais um? Retirar esse homem daqui. E aí Davi se retira daquela situação, e aí ele corre e se esconde na caverna de Adulão. Que provavelmente, alguns estudiosos vão nos dizer que provavelmente foi o momento pelo qual Davi escreve exatamente esse salmo. Nós temos duas situações ao qual a vida estava por um fio. E Davi, ao olhar por essa situação, ele não olha para si mesmo. O nosso irmão Christopher Vergara não olha para si mesmo. Mas eles têm uma coisa em comum, que eles pretendem adorar a Deus, que eles pretendem glorificar a Deus. Servir a Deus, estar diante de Deus é muito mais importante do que a nossa própria vida. E Davi entendeu muito bem isso, porque esse salmo aqui, ele vai nos dizer, bendirei o Senhor o tempo todo. Esse salmo, então, ele começa nos dizendo que Davi escolhe adorar, ele não confiou na sua própria estratégia. Olha como eu sou bom, olha como eu sou estrategista, olha a minha estratégia que eu usei, e conseguir escapar bem do nosso rei inimigo, Abimeleque. Então, ele não faz isso. Ele entende que foi o Senhor que deu o livramento. Foi o Senhor que deu aquilo que ele necessitava naquele momento. Meus irmãos, esse Salmo de número 34, ele tem 22 versículos. E para você ter uma ideia de como Davi queria exaltar a Deus, desses 22 versículos, apenas 6 não falam a palavra Senhor. Todos os outros versículos têm e falam sobre a palavra Senhor. Sendo que o verso 5, em vez de falar Senhor, usa o pronome pessoal Ele. Se nós pensarmos então de que Ele de fato é o Senhor, então Davi, de 22 versículos aqui, apenas 5 não cita o nome do Senhor. Irmãos, o Salmo 34, ele também é citado no Novo Testamento 2 vezes. Uma é citada por João, quando Jesus é morto ali naquela cruz, e os ossos de Jesus não foram quebrados, e então João nos diz que para que se cumprisse uma profecia de que os ossos de um justo não seriam quebrados, e então é citado exatamente o Salmo de número 34. 1 Pedro, capítulo 3, também vai citar esse texto, vai dizer exatamente o texto em relação a que Deus cuida dos justos, a que Deus cuida daqueles que buscam o Senhor, de que Deus é aquele que é o rochedo e que guarda aqueles que têm colocado a sua confiança nele. Esse salmo, ele é dividido em 2 maneiras. Os primeiros versículos, ele nos diz um aspecto mais litúrgico, um aspecto mais de adoração, um aspecto de convidar o seu leitor a engrandecer a Deus juntamente com o escritor. E a segunda parte, ele nos diz exatamente no sentido de sermão, aquele então que é cuidado pelo Senhor, aquele então que tem o Senhor como a rocha, como refúgio, ele não vive agora com a sua língua dobre, ele não vive agora com a sua língua maldizente, ele não vive agora em pecado, mas ele vive uma forma justa. E o versículos vai nos dizer que Deus está atento àqueles que buscam ele e é justo. Isso é importante para nós pensarmos, porque existe um príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele nos diz que os primeiros 10 versículos são hinos, e os últimos 12 versos é um sermão. Então Davi nos ensina uma forma litúrgica de que nós devemos adorar a Deus. E agora Davi nos mostra por que nós devemos adorar a Deus. E como nós devemos adorar a Deus. E por que nós devemos adorar ao nosso Deus. Mas é importante nós pensarmos no Salmo 34 numa perspectiva do testemunho de ser contemplado por Deus.
Olhe comigo aí na sua Bíblia, os versos de 4 a 6, diz assim a palavra de Deus: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Versículo 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, eu não vou começar do primeiro versículo, eu vou começar dos versículos 4 a 6, e eu queria chamar a sua atenção, é de que o testemunho de ser contemplado por Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você pensasse comigo. Davi, ele está dizendo o porquê que ele está bendizendo o Senhor no versículo 1, ele está dizendo agora o porquê que ele está fazendo um convite no versículo 3. Engrandecei comigo o Senhor. Por que ele está fazendo esse convite? Ele vai dizer para nós, porque ele propriamente foi contemplado pelo Senhor. Exatamente ele, foi ouvido, as orações dele foi ouvida pelo Senhor. E é importante a gente pensar sobre isso, porque tem 4 verbos importantíssimos para nós olharmos aqui. Então, no versículo 4, nós temos o verbo buscar. No versículo 5, nós temos o verbo contemplar. E no versículo 6, nós temos o verbo clamar. Esses três verbos são importantes, porque essas 3 coisas Davi fez ao estar cercado de temores. A Bíblia vai nos dizer, porque Davi, no versículo 34, ele estava cercado de temores. Davi também vai nos dizer que ele estava cercado de angústias. E nessa situação de cercado de temores e cercado de angústias, igual eu já retratei aqui, de custar a própria vida, o que Davi faz é exatamente isso: buscar o Senhor, contemplar o Senhor, clamar o Senhor. A Bíblia diz, este servo que buscou e foi respondido. Qual foi a resposta que Deus deu para Davi então? Com o livramento de todos os seus temores. Irmãos, qual é o seu temor? Qual é a situação ou qual é a circunstância que te deixa temeroso? Que deixa com que a paz que deveria habitar no seu coração, ela se esvai. O que é? E aí Davi nos disse, ele clamou, ele buscou, ele contemplou e ele clamou a Deus. E é importante nós pensarmos nesses três verbos, porque Davi nos diz que ao contemplar, ao clamar e ao buscar o Senhor, ele foi ouvido, ele foi respondido. Por isso que ele dá esse testemunho para nós. E ele diz que no versículo 5, ele diz assim, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Parece que Davi nos convida agora e convida o seu leitor a olhar, a clamar, buscar a Deus como aquele servo que olha para o seu Senhor com os olhos fixos neles, esperando de que realmente o Senhor responderá. Ou como um exemplo muito bem, se você tem um cachorrinho na sua casa, você está lá na sua mesa, ceando com a sua família, e aquele cachorrinho se assenta ao redor daquela mesa, aguardando com que você dê a ele pelo menos um pedacinho daquilo que você está usufruindo. E a sensação, e o que Davi nos manda, e o que Davi nos ensina aqui, com o testemunho de ser contemplado por Deus, que ao buscar a Deus, ele estava fixo os olhos em Deus. Ele estava contemplando a Deus. E o versículo 5 nos continua nos dizendo, e sereis iluminados. E isso é importante nós pensarmos em sereis iluminados. Não é numa situação de tipo, vai aparecer uma luz sobre a sua cabeça. Não. É no sentido de que o seu rosto se alegrará novamente. Ao buscar ao Senhor e ao contemplar o seu Deus, sabendo que Ele é um Deus que responde, sabendo que Ele é um Deus que livra, sabendo que é um Deus que cuida, o seu rosto, irmãos, será iluminado. E é importante porque lá em Provérbios capítulo 15, versículo 13, vai nos dizer, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Sua vida, irmão, torna-se radiante com a alegria de estar sob os cuidados de um Deus
bom. Saber que você está sob o cuidado e que você está sendo contemplado por um Deus bom deve fazer com que os nossos rostos sejam iluminados. Deve fazer com que nós nos alegraremos nele. Tem que fazer com que nós venhamos a adorar a Deus de forma fervorosa e alegre. Por isso, busque a Deus, mas contemple, esperando de Deus a resposta. Mas busque a Deus, contemplando, porque Davi nos diz de que o seu rosto será iluminado. E é por isso que ele bendiz o Senhor no versículo 1. E é por isso que ele convida, no versículo 3, outras pessoas a poder cultuar junto com ele, a poder se alegrar nele, a poder a bendizer junto com ele. John Piper, você conhece o John Piper, e ele nos diz assim, uma frase muito importante, que qual é a raiz mais profunda da sua alegria? O que Deus dá para você ou o que é Deus para você? Piper nos diz, qual é a raiz mais profunda da sua alegria? O que aformoseia o seu rosto? O que te devolve a alegria de viver? O que te devolve a alegria de continuar servindo? O que te devolve a alegria de continuar aqui junto, adorando e bendizendo o Senhor? É o que Deus te dá ou o que Deus é? Davi, ele fez uma palavra de que ele serviria o Senhor por aquilo que Deus é. Por isso que ele bendiz. O Senhor é aquele que responde. O Senhor é aquele que livra. O Senhor é aquele que cuida e resgata o seu povo, como no verso 22, que nós leremos daqui a pouco. Então, Deus, o Davi ainda, nos diz que ele clamou no versículo 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. O clamar aqui, irmãos, não é somente qualquer clamor. Não é aquele clamor que a gente clama em voz alta. Davi está nos dizendo que o clamor que ele fez foi no meio de angústias. Olhe comigo agora no versículo 18, no Salmo de número 34, diz assim, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O clamor aqui é um clamor de alguém que está com o coração em pedaços. O clamor aqui é de quem está com o coração angustiado, que está tomado pelas trevas, aonde ele não vê mais perspectivas. O seu próprio povo, o seu próprio rei o quer matar. E o único escape dele, que seria na terra dos inimigos, se ele se apresentasse sem ser como um louco, ele também morreria ali. Então ele se vê sem expectativa de vida. E ele fala assim, eu clamei ao Senhor. Eu clamei ao Senhor. Este aflito clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Esse é o Deus que você serve. E Davi, ele dá esse testemunho de ser contemplado por Deus. Você e eu somos contemplados por Deus, meus irmãos. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, eu tenho certeza que você pode compartilhar com seus familiares nesse momento, coisas que você buscou a Deus e Deus trouxe o livramento para você. Que você clamou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Você foi contemplado e você pode testemunhar, assim como Davi pode testemunhar. Nosso Deus é um Deus que responde, no versículo 4 vai nos dizer isso. O nosso Deus é um Deus que ouve, diz o versículo 6. Ele livra dos temores, ou seja, não só de coisas que podem causar medo, mas do próprio medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não só das coisas externas que tanto nos afetam, mas também do próprio medo que habita nos nossos corações e nos impedem de bendizer o Senhor o tempo inteiro. E essa é a situação que Davi nos mostra, que aquele que clama, aquele que contempla, aquele que busca o Senhor, ele não tem esse problema. E se ele tiver esse problema, certamente o Senhor trará novamente a luz ao seu rosto. Deus iluminará o seu rosto novamente. Deus trará a alegria de novo, de poder existir, de poder servir, de poder adorar, de poder orar, de poder cultuar, de poder estar junto.
Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Nos versículos 7 nos diz que Ele é a proteção. Nos versículos 10 diz que esse Deus é a nossa provisão. E aí C.S. Lewis também nos diz uma frase muito importante para que nós possamos entender quão é importante sermos contemplados por Deus e ainda testemunharmos sobre isso. C.S. Lewis nos diz que Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. O que Deus está te ensinando nesse tempo é situações, é coisas que você não aprenderia se você estivesse em situações diferentes do que você se encontra hoje. Se você está com medo, Deus está te ensinando que Ele é a sua provisão. Se você está cheio de angústia, Deus está te ensinando que Ele é o livramento dessa angústia. E você pode experimentar isso buscando, contemplando o seu Deus e clamando a Deus. Vocês serão, meus irmãos, provas vivas, vocês testemunharão que ao buscar a Deus e ao clamar a Deus, Ele ouvirá vocês. Um verdadeiro compromisso com Deus e de louvor só existe quando somos impactados pessoalmente e individualmente. Irmãos, sermos impactados por Deus, experimentar Deus nós mesmos, experimentar mais de Deus, isso faz com que a nossa vida mude completamente. A forma como nós testemunhamos sobre Deus, isso muda completamente. A alegria de poder testemunhar quem Deus é e aquilo que Deus pode fazer, muda completamente. Você e eu somos chamados a termos também essa experiência com Deus. Não essa experiência louca que é ensinada, que é vista nas igrejas, mas uma experiência verdadeira e individual com Deus. Por isso, que quando nós provamos, melhor é o nosso testemunho. Se você provou de Cristo, da justiça de Cristo, do Evangelho, você ao pregar, você sabe exatamente o que você está pregando. Você sabe exatamente porque você prova isso. Porque você tem isso exatamente dentro do seu âmago. Porque você provou, você foi contemplado por Deus, você foi agraciado pelo teu Deus. Isso muda completamente a nossa forma de testemunhar. Isso muda completamente a nossa forma de agir nesse mundo. Algo dentro de nós é acendido. Algo dentro de nós é transformado. Algo dentro de nós nos move para fora de nós mesmos. A ponto de dizer, ainda que a minha vida esteja em jogo, bendirei o Senhor em todo o tempo. Clamarei o Senhor em todo o tempo. Estará nos meus lábios o louvor ao Senhor em todo o tempo. Uma segunda coisa, irmãos, e agora sim nos versículos 1 e 2 do Salmo de número 34, que eu queria chamar a sua atenção e que você guardasse no seu coração, que ao ser contemplado por Deus, ao provar de Deus, Davi agora, ele faz 2 compromissos com Deus. Ele faz 2 compromissos consigo mesmo e faz 2 compromissos com Deus. O primeiro compromisso, no versículo 1, diz assim, ó, bendirei o Senhor em todo o tempo. Davi, ao ser alcançado, impactado por Deus, ele faz esse compromisso. Eu bendirei o Senhor. Este compromisso regia a vida de Davi. Talvez não é à toa que ele é chamado amigo de Deus, ou segundo o coração de Deus. E é onde, em qualquer momento, ou em qualquer situação da vida, Davi disse que ele bendiria o Senhor em todo o tempo. Em qualquer situação, em qualquer momento da vida dele, seja boa, seja ruim, ele ainda bendiria o Senhor. Ele abriria o seu coração para Deus, ele estaria disponível para elogiar a Deus, não por aquilo que Deus poderia fazer por ele, mas aquilo que Deus já fez por ele, mas por aquilo que Deus é. Então ele faz esse compromisso. Eu vou bem dizer o Senhor, eu vou abrir meu coração para elogiar a Deus, não por aquilo que Deus pode me dar, mas agora eu vou oferecer a Deus
o meu louvor verdadeiro, porque eu experimentei de Deus, porque eu busquei e Ele me ouviu, porque eu contemplei e fui iluminado, porque eu clamei e Ele me livrou das minhas angústias, dos meus temores, das minhas tribulações. E agora eu faço o compromisso de bendizer o Senhor em todo tempo, em bendizer o Senhor em toda e qualquer circunstância. Seria um grande princípio de nossa vida, irmãos, expressivo do profundo sentimento da nossa alma, que Deus sempre fosse considerado um objeto de adoração e louvor da nossa parte. Quem dera que todos nós dissermos a nós mesmos, vou criar uma regra para mim também, eu vou bendizer o Senhor o tempo todo. Senhor, vou bendizer o Senhor o tempo todo. Faça esse compromisso com o Senhor, de bendizer o Senhor o tempo todo. Irmãos, quando nós pensamos em bendizer o Senhor o tempo todo, eu me lembro da primeira pergunta do nosso catecismo, de qual é a finalidade do homem, qual é o fim principal do homem. E a resposta é glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Ou se alegrar em Deus para sempre. Então o que Davi está fazendo aqui é dizendo isso, porque eu experimentei Deus, agora eu vou contemplá-lo, agora eu vou bendizer, agora eu vou me alegrar nele para sempre, em todo o tempo. Parece que Davi nos ensina a como viver diante do Senhor em circunstâncias difíceis, a viver a primeira pergunta do nosso catecismo. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O louvor a Deus constante é uma indicação de uma religiosidade verdadeira, de uma piedade verdadeira. O homem que está disposto sempre a elogiar e adorar a Deus, aconteça o que acontecer, isso é uma evidência muito forte de que você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, que você foi alcançado pelo maior livramento que Deus poderia trazer para a sua vida, que é o livramento da morte para sempre, longe do Senhor. A morte é eterna, mas Deus, na sua infinita graça, Ele nos salvou. Na sua infinita graça, Ele escolheu demonstrar o seu amor. Ao olhar por aquilo que Deus fez por nós, isso deve fazer com que nós também venhamos a colocar esse princípio na nossa vida. Que esse princípio também venha a reger as nossas vidas. De sempre bendizer o Senhor em todo o tempo, como diz o verso 1 para nós. Mas uma segunda coisa que Davi coloca como princípio para reger a sua vida, mas também ele coloca esse princípio também diante de Deus, é gloriar-se em Deus. Jamais gloriar em si mesmo. No versículo 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Eu me gabarei de que Deus é o meu Deus. De que esse Deus é um Deus que ouve orações, de que esse Deus é um Deus grande, de que esse Deus é um Deus maravilhoso, de que esse Deus é digno de ser adorado, que esse Deus é digno de ser glorificado. Muito pelo contrário de se envergonhar desse Deus, e você pode presenciar isso, muitas pessoas se envergonham de Deus. Davi colocou como princípio de vida a sempre se gloriar no Senhor. Não somente bem dizer, mas sempre dizer, eu tenho esse Deus na minha vida. Esse Deus é o meu Deus, e é Ele que é o meu escudo, é Ele que é o meu rochedo, é Ele que me livra, é Ele que cuida de mim, é Ele que provê. É isso. Nós devemos nos gloriar no Senhor. Eu vou me gloriar dizendo que Deus ouve a minha oração, que Deus responde, que Deus me livra, que Deus me guarda, que Deus supre, que Ele é Deus. É desse Deus que eu estou falando, é desse Deus que você deveria também colocar como regra na sua vida de sempre se gloriar nele e jamais se envergonhar, porque Deus tem nos dado um espírito de ousadia e não de timidez, meus irmãos. E se isso será de uma forma pública e será de uma forma contagiante. Olha comigo no versículo 2 ainda. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Eu vou me gloriar de Deus, eu vou dizer quem é esse Deus e que eu pertenço a esse Deus publicamente. Os humildes ouvirão, mas também, eles também se alegrarão. A minha alegria de bendizer o Senhor, a minha alegria de se gloriar no Senhor, contagiará também outras pessoas.
contagiará outros. E isso que Davi quer. Que a alegria de servir a Deus, de bendizer a Deus, de estar sempre adorando a Deus, independente das circunstâncias, também seja de forma pública, mas também seja de forma contagiante. Nós aprendemos isso. Lembra do pastor Tarso, quando ele cantava uma música aqui? Eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus vitorioso, inigualável em louvores. É isso, é se gloriar no seu Deus. É dizer que você tem um Deus que é maravilhoso, que é vitorioso, que Ele provê, que Ele cuida. É isso, é se gloriar no seu Deus. E é isso que Davi nos chama. Mas também, no versículo 3, Davi também nos ensina uma terceira coisa, que nós também devemos pensar a respeito disso. No versículo 3, Davi nos faz um convite para engrandecer a Deus. Agora, Davi que foi contemplado por Deus, que ele tem um testemunho de ter sido impactado, ouvido por Deus, agora também ele fez um compromisso de bem dizer, mas também de se gloriar em Deus. E agora, ele não faz isso de forma sozinho e individual, mas ele também quer que outras pessoas participem disso. E por isso que ele diz no versículo 3, engrandecei o Senhor comigo. Ele diz para outros, para o seu leitor, ele diz ali para as pessoas, engrandecei esse mesmo Senhor comigo. Um servo de Deus não pode ser egoísta em pensar na sua própria adoração, mas devemos convidar outros para adorar conosco, a participar, a experimentar do Senhor, a bendizer o Senhor, a se gloriar no Senhor. Então engrandecei comigo esse mesmo Senhor. E é o objetivo dessa mensagem nessa noite, meus irmãos. Que eu e você venhamos a engrandecer a Deus juntos. O primeiro verso começa com o próprio Davi louvando a Deus. E agora ele começa a convidar que outros se ajuntem a ele, exaltando o nome. Exaltando o nome de Deus. Exaltando quem Deus é. Isso é muito importante para nós. Eu escrevi no boletim da igreja que a verdadeira espiritualidade começa em nossas famílias. E o que eu quero trabalhar também, engrandecer comigo, é de que a verdadeira espiritualidade começa com você sendo impactado, começa com você chamando a sua família para engrandecer o Senhor com você. E depois isso é refletido no nosso culto no domingo à noite, quando todos nós somos convocados, chamados a engrandecer o Senhor juntos. É disso que eu estou falando, cada um de nós sendo impactados por Deus, fazendo com que nós venhamos a bendizer a Deus, convidando os nossos próprios familiares, e agora também chamando nossos próprios irmãos, para que no domingo, para que no dia do Senhor, todos nós possamos adorar e exaltar o nome de Deus. É disso que nós estamos falando, é um convite que Davi faz, de engrandecer a Deus. Por isso que fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma igreja é importante. Porque se você cultua a Deus na sua própria casa sozinho, é egoísmo. Não, a sua alegria de bendizer a Deus, de engrandecer a Deus, também deve envolver outras pessoas. Também deve envolver aqueles que foram impactados por Deus, que foram ouvidos por Deus, que foram livrados por Deus. E a razão do convite é porque o Senhor é bom. Eu experimentei isso, eu busquei, clamei, contemplei, e Ele me respondeu. Ele é como um bolo de aniversário, irmãos. Pense num bolo de aniversário. Você não quer comer sozinho. É uma alegria. É seu aniversário. Você fez um bolo com muito amor. Você sabe que o bolo é gostoso. Mas você quer compartilhar a sua alegria de mais um ano com outras pessoas. Então, compartilhe a sua alegria de pertencer a esse Deus com outras pessoas. Convide-os a engrandecer a Deus juntos. Convide a sua família a engrandecer a Deus juntos. Porque é disso que nós estamos falando. É disso que nós precisamos. Vamos juntos enaltecer e fazer o nome do Senhor Jesus conhecido. Fazer a Trindade conhecida na face da terra. Por isso que eu sonho em breve vê-los novamente aqui nessa igreja. Para que juntos possamos bendizer ao nosso Deus, nos gloriar nele e ainda enaltecer o seu nome.
Eu quero que isso aconteça conosco. Eu sonho com isso. Eu quero isso. Que você também almeje isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê essa oportunidade o mais breve possível para que possamos engrandecer. Faça um convite à sua família. Faça um convite. Não adore sozinho, não. Adore juntos. Em breve nós estaremos aqui na igreja e adoraremos juntos. Engrandeceremos o nosso Deus juntos. Uma quarta coisa e última que eu queria que os irmãos aprendessem também, o que Davi nos ensina, porque ele teve um encontro com o Senhor, porque Deus ouviu a oração dele, porque Deus o livrou, porque Deus cuidou dele, é a convicção que temos que ter no Senhor. A convicção que nós temos que ter no Senhor está lá no versículo 8. Ele diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Para Davi, não há sombra de dúvida de que Deus é bom. E ele diz para mim e para você, leitores desse salmo: vede, provai e vede que o Senhor é bom. Não viva só de ouvidos, mas que você também experimente de que o Senhor é bom. Davi estava convicto de que o Senhor é bom. Nós aprendemos uma música belíssima chamada Convicções, da irmã Carla, que ela canta aqui na igreja. Diz assim uma parte do trecho da música dela: a beleza que há em ti me faz querer tua vontade e andar junto a ti eternamente. Convicções são suas marcas em mim, sua verdade revelada, escrita no meu coração. São convicções que libertam o meu ser e me prendem a ti. Experimente e veja você mesmo que o que eu estou dizendo é verdade. Deus prove, experimente confiar unicamente em Deus. Ele nunca disse a ninguém: procura-me em vão, contempla-me em vão, me clame em vão. Deus nunca falou isso. Convicções são as marcas daqueles que, ao experimentar de Deus, eles perceberam que Deus verdadeiramente é um Deus bom. Que Deus verdadeiramente é quem Ele é. Deus é bom e Ele cuida de nós. O aprendizado que temos com Deus na nossa caminhada cristã deve nos levar a uma convicção cada vez maior. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Eu sei que o meu Redentor vive e agora os meus olhos também te veem. Não foi isso que Jó disse? Jó parecia viver uma religiosidade, mas depois experimentou de Deus. Depois ele ouviu das palavras do próprio Deus e no final ele diz: agora sim eu sei quem é Deus, agora sim eu conheço a bondade de Deus, agora sim eu conheço a soberania de Deus, agora sim eu sei quem Deus é. Eu sei que o Senhor é bom. Meus irmãos, que você seja contemplado pelo Senhor. Que você coloque no seu coração de bendizer o Deus o tempo todo, independente da circunstância. De se gloriar no seu Deus o tempo todo, independente das circunstâncias. Mas também não se esqueça de também fazer o convite que outras pessoas possam também engrandecer a Deus. Mas lembre-se, faça isso de forma pública, mas faça isso também de forma contagiante, porque o nosso Deus é bom. Irmãos, para finalizar, eu quero fazer algumas aplicações breves que nos diz: ao olhar para Cristo, depende toda a nossa salvação e todas as coisas necessárias. Olha comigo no versículo 15, diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Irmãos, como você pode ser justo se você é um pecador? Nós podemos ser justos. Deus pode ouvir e atender as nossas orações por meio de Cristo Jesus e porque nós oramos por meio do nome de Jesus. Jesus é que nos faz justos. Nós aprendemos aqui no domingo anterior, sem ser o que o pastor Milton pregou, mas de que nós vivemos pela fé e que em Cristo Jesus nós somos justificados. E aquilo que nós aprendemos em Cristo Jesus, que pela fé nós somos justificados, agora nós podemos clamar a Deus, buscar a Deus e ter a certeza de que Deus nos ouvirá, de que Deus nos livrará e que Deus cuidará de nós. Porque nós oramos no nome daquele
que tem todo o crédito com Deus. No versículo 22, diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Mais do que livrar de temores e angústias dessa vida, Deus nos livra de temores e angústias eternas, independentemente de nós. Você e eu somos resgatados por esse Cristo. Você e eu somos resgatados pelo Senhor Jesus, não só das angústias dessa vida, mas de uma angústia eterna, de uns temores eternos. Cristo nos resgata. A primeira parte, o Senhor nos redime seus servos, como? Pela morte e ressurreição de Cristo. A segunda parte do versículo 22 nos diz, a segunda metade nos diz, será condenado. Deus nos redime de ser condenado. Por quê? Porque Jesus tomou essa condenação em nosso lugar. Davi, como não achou graça diante do trono, nem do seu próprio povo, nem do povo inimigo, ele achou graça no trono de Deus. Ele achou graça no trono daquele que governa todas as coisas. Por isso, meus irmãos, se você provou de Deus, se você achou graça de Deus, faça um compromisso de bendizer e glorificar a Deus o tempo todo. Estimule uns aos outros ao culto cooperativo. Instigue uns aos outros. Fale, engrandecer juntos. Vamos engrandecer a Deus juntos. E quarta e última aplicação, prove e veja você mesmo. Se Davi estivesse aqui pessoalmente e você pudesse explicar a ele a sua situação, ele diria para você o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandeceu o Senhor comigo e todos. A uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me dos meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Davi te convidaria a dessa forma. Por isso, na sua casa, meus irmãos, feche os seus olhos. Dê a mão ao seu familiar, se você estiver alguém do seu lado, ao seu filho, ao seu marido, à sua esposa, ao seu pai, à sua mãe. E ore comigo essa oração. Deus, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é aquele que ouve a nossa oração e responde. Nós podemos bendizer o Senhor o tempo todo, porque nós experimentamos do Senhor, porque nós fomos impactados pelo Senhor, e o louvor faz parte de nós, porque o Senhor nos alcançou com a sua graça. O Senhor nos livrou mais do que os temores dessa terra. O Senhor nos livrou dos temores eternos, das angústias eternas através do Cristo, através do seu Filho amado. E nós confiamos nele. Por isso que nós, como justos agora, justificados por esse Cristo, justificados pelo seu Filho, nós oramos no nome dele com a certeza de que seremos ouvidos, de que seremos atendidos, de que seremos contemplados pelo Senhor. Por isso eu oro, abençoe sua igreja, abençoe cada um de nós, para que a verdadeira espiritualidade comece primeiro em nós, na nossa pessoalidade, na nossa individualidade. Que isso se expanda para nossos familiares, que isso se expanda, Deus, para os nossos cultos, que isso se expanda, Deus, para os nossos ciclos de amizade, que isso se expanda para nosso país, que isso se expanda para o mundo, porque nós fomos impactados, porque nós sabemos quem o Senhor é, porque nós provamos do Senhor, porque nós sabemos quem o Senhor é. Então, no nome de Cristo Jesus, nosso Deus e nosso Senhor, é que eu oro a Ti. Amém. Que você possa continuar na sua casa, meus irmãos, adorando a Deus, meditando sobre essa palavra. Faça uma leitura completa desse texto e continue aí servindo ao Senhor. Que Deus te abençoe. Estou com saudades. Em breve aí estaremos juntos, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço. Arlan Sadik, Salam Firab, Yesu Almassi. Amém. Aleluia. Vamos continuar, louvamos ao nosso Deus, né? Te louvarei, Senhor, em qualquer circunstância. Adorarei somente a Ti, Senhor, ó Deus, da minha salvação, Senhor, que é o meu
refúgio, a minha fortaleza é o Senhor, ó Pai, por causa da tua bondade. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparada a que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. O meu Senhor, somente a ti, Senhor Jesus. Nós te adoramos, ó Pai, nós prestamos a ti culto. Nós te louvamos, Senhor, em meio às diversidades e também em meio às alegrias, em todos os momentos de nossa vida, Senhor. Nós queremos te louvar somente a ti, Senhor, que é o nosso refúgio, que é o nosso refrigério, nossa fortaleza. Fortaleza bem forte, Senhor. Fortaleça nossos irmãos, cada irmão aí na sua casa. Fortaleça cada um, Senhor. Em nome de Jesus, restaura a fé
Pai, reaviva o coração de nosso irmão, de nossa igreja, para que possamos, ó Pai, estar sempre sintonizados, ó Pai, com o Senhor e te louvando, Senhor. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Graças a Deus.